Dr. Xavier de Souza. Quem pede a ostentação é o Dr. Renan Nogueira Fará. Bom dia, Dr. Renan. Bom dia, doutor. É uma grande satisfação poder estar aqui na presença dos senhores para poder fazer a sustentação oral deste habeas corpus que acredito muito na sua procedência. O senhor dispensa a leitura do relatório, Dr. Renan? Dispensa, excelência. O senhor está com a palavra. Excelentíssimo senhor doutor Alexandre Almeida, desembargador relator deste habeas corpus, cumprimento vossa excelência, em nome de quem também cumprimento todas a categoria... Você pode se aproximar um pouco do microfone, doutor, que eu estou escutando mal o senhor. Melhorou agora? Eu vou falar melhor também. Cumprimento vossa excelência, em nome de quem cumprimento toda a classe da magistratura, os desembargadores aqui presentes, em especial doutora Maria Tereza do Amaral, desembargadora revisora, e também o doutor Xavier de Souza, terceiro desembargador neste caso. Cumprimento também a douta Procuradoria de Justiça, a doutora Marta, já nos encontramos anteriormente, eu acredito que a senhora vê centenas de advogados, mas para nós advogados marca mais os que estão do lado de lá, então tenho boas recordações, a senhora sempre muito justa, assim como vi no recurso interdistrito aqui anteriormente julgado, dizendo a sua verdadeira sentir de justiça, isso é muito bonito. Sem mais delongas, senhores, eu gostaria de falar sobre esse habeas corpus. Trata-se de um júri que vai ser realizado no dia 22 de setembro. Ia ser na semana seguinte, anteciparam para o dia 22, ia ser dia 29. Na comarca de Amparo. Trata-se de uma tentativa de homicídio qualificada, mas o que me fez chegar a esta casa é a questão de que o juiz, ele determinou que o júri fosse feito da forma híbrida, ou seja, as testemunhas, eventuais peritos, todos e o réu seriam ouvidos por videoconferência. Então, a fim de que evitasse o maior número de pessoas no plenário, ele então determinou dessa forma. Nós, como defesa, impetrante pelo paciente, nos opusemos à questão do interrogatório tão somente, né? Quanto às testemunhas não fizemos objeção, mas quanto ao interrogatório nós entendemos aí que fere o princípio constitucional fundamental da plenitude de defesa e ao contraditório. Bom, o dispensar a presença do réu, embasado aí em algumas resoluções atuais do CNJ, mas se tratando de tribunal do júri, onde a gente fala de plenitude de defesa, onde a gente fala de algo maior, né? A gente entende que a presença física do réu perante os jurados é indispensável, tá? Em nome de uma segurança, em nome da saúde, dispensar aquele que é o maior interessado no tribunal ali feito, naquele ato, me parece incongruente. O artigo 185, parágrafo 1º, parágrafo 2º e incisos de 1 ao 4º do Código de Processo Penal prevê a possibilidade taxativa do interrogatório ser online. Veja, a questão da saúde e da segurança pela questão do Covid não está neste rol do artigo 185. Ele viola, fazendo um paralelo, viola o princípio da plenitude de defesa, o uso de algemas quando não é necessário, de acordo com a súmula 11 e com dispositivos do Código de Processo Penal. Viola a plenitude de defesa o uso de uniforme prisional. De acordo com jurisprudência já marcada do STJ, inclusive também dessa casa, eu juntei um habeas corpus que eu ganhei nesta casa, a decisão em que foi reconhecido que pela plenitude de defesa não poderia usar os uniformes prisionais. Então a questão é, se o uniforme e a algema fere o princípio da plenitude de defesa, imagine realizar o tribunal do júri com o réu já encarcerado, essa imagem, esse estigma que o jurado vai ter. Essa questão já foi apurada no Tribunal de Justiça, no mandado de segurança TJRS 700-7160-8418, está citado no nosso habeas corpus, em que ele diz, né, os desembargadores dizem aqui que
a garantia, direito assegurado, expressamente assegurado do qual é o devido processo legal. Então, para eles, a videoconferência para o tribunal do júri é inconcebível. E não é isolado. Temos decisão da terceira vara do tribunal do júri da capital que diz também que a presença do réu é indispensável. Ele vai dizer que legítimo direito da plena defesa. Ele diz julgamento do júri é absolutamente necessária a presença do réu, reafirmando-se assim a necessidade de sua condução. No processo 0050-57, dígito 18.2015, aliás, ponto 8.260052. Processo da capital, em que o juiz dá ênfase na questão da presença física do réu no seu julgamento. Isso pela questão da plenitude de defesa. E o que é a plenitude de defesa? Nutti, né, o colega de Vossas Excelências, Guilherme Souza Nutti, ele diz que a plenitude de defesa é que o réu merece o réu um tratamento diferenciado e justo. É algo a mais. O procurador de justiça, Francisco Dirceu Barros, eu gosto muito da leitura dele, do que ele leciona, ele diz que plenitude de defesa é algo mais abrangente que a ampla defesa, né? A ampla defesa seria a defesa técnica. A plenitude de defesa vai incluir a autodefesa do próprio acusado e vai incluir a defesa vulgar. E o que seria a defesa vulgar? Seria tudo que não é jurídico, todos os argumentos que não são jurídicos, né? Sentimento, caráter psicológico, antropológico, político, social, histórico. Eu quero o meu cliente, eu quero o meu paciente no julgamento dele. Trata-se de um ex-guarda municipal. Eu quero que o jurado veja quem ele vai julgar. Olhe nos olhos, sinta na voz dele, na sua fala, se ele está mentindo ou se não está. Se ele está titubeando no que ele fala, se ele tem convicção. Isso somente a forma presencial vai passar. E veja, se o Constituinte, no momento que elaborou em 1988 a Carta Magna, disse que para os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, quem vai julgar será o jurado, que é o semelhante julgando seu semelhante, aquele que não tem conhecimento da lei, aquele leigo. Nós queremos o jurado para julgar esse tipo de crime. Por quê? Porque é o semelhante. Mas não é semelhante se o meu cliente, se o paciente estiver enclausurado em outro presídio, sendo filmado, teletransmitido, com sua roupa prisional, à distância, à mercê ali de um voto de compaixão. Portanto, qual é a questão cognitiva que o jurado vai ter, jurado, homem leigo, daquele que está lá protegido nós protegidos dele, ele lá distante. É condenado anteriormente. E isso é muito claro. Mas se não for claro, no mínimo deve-se ver que existe um risco, um receio do jurado ter essa concepção. Como disse, se para o júri ter pode inclusive trocar a roupa, pode tirar a algema, embasado no princípio da plenitude de defesa, quiçá manter, julgá-lo à distância, lá enclausurado, né? É importante fazer essa economia processual, é importante fazer a prevenção, mas a gente está dizendo de um plenário do Tribunal do Júri, em que, hoje em dia, o que está sendo feito os jurados ficam distribuídos na parte da plateia e os advogados ficam quando eu tenho feito agora, os advogados ficam na mesa